Era uma vez uma menina que nunca vira o mar. Chamava-se Maria Poeirinha. Ela e sua família eram pobres. Viviam numa aldeia tão interior que acreditavam que o rio que ali passava não tinha nem fim nem foz. Poeirinha só ganhara um irmão, o Zeca Zonzo, que era desprovido de juízo, cabeça sempre no ar. As ideias lhe voavam como balões em final de festa. Na miséria em que viviam, nada destoava. Até Poeirinha tinha sonhos pequenos, mais de areia do que de castelos. Às vezes, sonhava que ela se convertia em rio e seguia com passo lento, como a princesa de um distante livro, arrastando o manto feito de redemoinhos, remendos e retalhos. Mais depressa ela saía do sonho, pois seus pés descalços escaldavam na areia quente, e o rio secava engolido pelo chão. Um certo dia chegou à aldeia o tio Jaime Litorâneo, que achou grave que os seus familiares nunca tivessem conhecido os azuis do mar. Que a ele o mar lhe havia aberto a porta para o infinito. Podia continuar pobre, mas havia do outro lado do horizonte uma luz que fazia a espera valer a pena. Deste lado do mundo, faltava essa luz que nasce não do sol, mas das águas profundas. A fome, a solidão, a palermice do Zeca, tudo isso tio atribuía a uma única carência, a falta de maresia. Há coisas que se podem fazer pela metade, mas enfrentar o mar pede a nossa alma toda, inteira. Era o que dizia Jaime. Quem nunca viu o mar não sabe o que é chorar. Certa vez a menina adoeceu gravemente. Num instante ela ficou vizinha da morte. O tio não teve dúvida. Teriam que a levar à costa. Para que se curasse, disse ele. Para que ela renascesse tomando conta daquelas praias de areia e onda e descobrisse outras praias dentro dela. Mas o mar cura assim, tão de verdade? Vocês não entendem, respondia ele. Não há tempo a perder. Metam a menina no barco que a corrente a leva em Salvador a viagem. Contudo, a menina estava tão fraca que a viagem se tornou impossível. Todos se aproximavam da cabeceira e ali ficavam sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A mãe pegou nas mãos da menina e entoou as velhas melodias de embalar, em vão. A menina apenas ganhava palidez e o seu respirar era o de um fatigado passarinho. Já se preparavam as finais despedidas quando o irmão Zeca Zonzo trouxe um papel e uma caneta. Vou lhe mostrar o mar, maninha! Todos pensaram que ele iria desenhar o oceano, que iria azular o papel e no meio da cor iria pintar um peixe, uns peixes, e o sol em cima, como vela em bolo de aniversário. Mas não. Zonzo apenas rabiscou com letra gorda a palavra mar. Apenas isso, a palavra inteira e por extenso. O menino ficou olhando para a folha, parecendo que não entendia o que ele mesmo escrevera. Antes mesmo que ele dissesse alguma coisa, a irmã murmurou um débil suspiro. Não vale a pena, Mano Zonzo. Eu já não distingo letra. A luz ficou cansada, tão cansada que já não se consegue levantar. Não importa, Poeirinha, eu lhe conduzo o dedo por cima do meu. Os pais chamaram o moço à razão. Ele que poupasse a irmã daquela tontice e que a deixasse apenas respirar. Mas Zeca Zonzo fingiu não escutar. Ele tomou na sua mão os dedos magritos de Maria Poeirinha e os guiou por cima dos traços que desenhara. Vês esta letra, Poeirinha? Estou tocando sombras, só. Zeca Zonzo levantou os dedos da irmã e soprou neles, como se corrigisse algum defeito e os ensinasse a decifrar a lisa brancura do papel. Experimente outra vez, mana, com toda atenção.
Agora, já está sentindo? Sim, o meu dedo já está a espreitar. E que letra é? É um M. E sorriram os dois perante o espanto dos presentes, como se descobrissem algo que ninguém mais sabia, e não havia motivo para tanto espanto, pois a letra M é feita de quê? É feita de vagas, líquidas linhas que sobem e descem. E Poeirinha passou o dedo a contornar as concavidades da letrinha. É isso, manito. Essa letra é feita por ondas. Eu já as vi no rio. E essa outra letrinha? Essa que vem a seguir? Essa a seguir é um A. É uma ave, uma gaivota pousada nela própria, enrodilhada perante a brisa fria. Em volta todos se haviam calado. Os dois, em coro, decidiram não tocar mais na letra para não espantar o pássaro que havia nela. E a seguinte letrinha? É uma letra tirada da pedra. É o R da rocha. E os dedos da menina magoaram-se no R duro, rugoso, com suas ásperas arestas. O tio Jaime litorâneo, lágrimas espreitando nos olhos, disse: calem-se todos, já se escuta o marulhar. Então, do leito de Maria Poeirinha, se ergueu a gaivota branca, como se fosse um lençol agitado pelo vento. Era Maria Poeira que se erguia? Era um simples redemoinho de areia branca? Ou era ela seguindo no rio, debaixo do manto feito de redemoinhos, remendos e retalhos? Ainda hoje, tantos anos passados, Zeca Zonzo, apontando o rosto de sua irmãzinha na fotografia, clama e reclama. Eis minha mana Poeirinha, que foi beijada pelo mar e se afogou numa palavrinha. Esse texto chama-se O Beijo da Palavrinha, do autor Mia Couto, que é um autor moçambicano, nasceu em 1955 em Moçambique e mora lá até hoje. É autor de contos, romances e poemas. Moçambique é lá no continente africano. Qualquer dia desses a gente viaja para lá de novo, naquele mapa, por cima do mar, por cima do oceano, e vai conhecer outras paragens por lá. Então, pessoal, bota lá no grupo. Vocês gostaram desse texto? O que vocês acham que aconteceu com Maria Poeirinha? O que vocês gostaram mais do texto? Então, a aula de hoje é sobre conto. Conto. Aqui está. Hoje, gente, a gente vai fazer aquela tarefinha que é tranquilinha. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar o que tiver escrito aqui que eu falar, tá? Quando for para copiar, eu falo, eu aviso. Então, como é que vai ser a aula de hoje? Leitura do conto O Beijo da Palavrinha, de Mia Couto. Esse conto, gente, tá aqui, ó, no livro de vocês, das páginas 93 a 95. Então, se vocês quiserem ler de novo esse conto muito massa, eu amei. Ele tem muitos detalhes que não vai dar pra gente trabalhar aqui, todos eles, mas vale a pena. Depois tem os exercícios também, quem quiser dar uma olhada. Outra coisa também, gente, quem gosta de ler contos, quem gosta de ler quadrinho, quem gosta de ler ou ver filme, pode também me mandar mensagem para a gente conversar. Eu posso indicar filmes, livros, tá? Onde encontrar. Então, vamos estimular a leitura, a cultura, ampliar nossos conhecimentos
aproveitar esse momento que a gente está em casa para viajar o mundo dentro de casa, tá bom? Porque a partir da leitura a gente viaja. Eu fui lá para Moçambique. Eu estava lá com a Maria Poeirinha. Eu vivi essa história com eles agora. Então, aí depois, a apresentação do roteiro aqui, das habilidades que a gente vai trabalhar, que é muito importante a gente saber o que a gente está trabalhando, né? E aí a gente vai copiar essa parte aqui, só essa, tá? São 2 paginazinhas. Elementos, características e estrutura do conto. E só, que a gente vai copiar. Variedade do gênero conto, só para saber, não precisa copiar. E a tarefa, vou explicar de novo, só para fixar, para vocês saberem direitinho o que é para fazer. Pois as habilidades são essas, gente. Analisar em diferentes tipos de texto os efeitos de sentido decorrentes de uso de recursos linguísticos, descritivos, sequências narrativas. Então, as escolhas que são feitas num texto, qual é o efeito que elas dão, né? Lembra das intenções que a gente fala, né? Da finalidade, do que a gente espera ao comunicar aquilo, alguma coisa? Então, ler e compreender diferentes tipos de texto, tudo isso aqui, considerando a situação comunicativa e o tema do texto. Então, mais uma vez, aquela questão que a gente estava falando, de que um texto está dentro de um contexto, dentro de uma situação comunicativa e tudo tem uma certa conexão, né? Pois é, agora podem parar. Ah, não param agora, não parem agora não. Vocês escutem o que eu vou falar, que eu vou explicar um pouquinho, aí para e copia. Combinado? Assim fica melhor. Gênero conto. Conta uma história. Não contou a história da Maria Poeirinha e do irmão dela, né? É um texto do tipo narrativo, portanto, envolve elementos como narrador, então, como eu já falei, ele conta uma história, ele narra uma história, né? E tem o narrador, o foco narrativo. Lembra? É em primeira pessoa ou é em terceira pessoa? Ele é um narrador observador, né? Que narra em terceira pessoa. Ele está fora da história, ele está observando, embora de vez em quando ele tem umas partes ali que ele bota um pezinho no texto, não é? Então, tem os personagens. Quem são os personagens? Me fala aí. Fala lá no grupo. Vou falar 2, hein? Tem a Maria Poeirinha e tem o Zeca Zonzo, né? Depois vocês me falam os outros. Espaço, lembra? Acontece em algum lugar, né? E ele descreve o lugar. É um lugar no interior, interiorano, tem um rio perto, né? E aí ambiente, a gente se sente lá dentro da história, né? E o tempo? É um tempo indefinido, não falou quando é que era. Era uma vez, a gente sabe que foi no passado, mas não sabe quando, né? Não fala o ano, né? E o enredo. Que é o enredo, o que é? Quem lembra? Sequência de fatos, né? E essa sequência ela tem uma ordenzinha, né? No começo faz a apresentação, apresenta o lugar, apresenta as personagens. Não foi assim que ele fez? O tempo. Eu botei aqui ambiente e espaço. Aí vocês podem botar tempo também, tá? Que é a situação inicial. Apresentou, localizou a gente, ambientou. Aí rola o conflito. Qual o conflito dessa história? Qual é a problemática? Maria Poeirinha fica doente, né? E aí desenvolve-se uma série de ações, né? O tio fala que eles têm que ver o mar, não dá para ir. E aí o irmão tem a ideia de levá-la até o mar através da escrita. E através da escrita, desenvolver a imaginação e realmente
ela se sentir, eles se sentem, né? Eles estão no mar, eles sentem, o tio até escuta o marulhar. Então, como a imaginação é um elemento muito forte na nossa vida e importante, né? Ele faz a gente realmente sentir, como eu falei, quando a gente lê uma história, quando a gente lê livros, quando a gente vê filmes, a gente vai àqueles lugares, mesmo que não fisicamente, né? A gente vai com a nossa imaginação e aprende, né? Um monte de coisas e sente, experimenta um monte de coisa. Aí desenvolve, como eu falei, tem o clímax e o desfecho. Como o conto é um texto curtinho, o clímax e o desfecho eles acontecem meio que juntos, que aí chama epílogo, que é a parte de suspense, né? O suspense no sentido o que vai acontecer e agora, e finaliza o texto. Que mais? Então copiem, parem, copiem aí. E a gente vai copiar mais uma pagininha depois dessa. Aqui ainda falando dos gêneros narrativos, você coloca embaixo daqueles outros que você colocou ali, tá? É curto em relação a romances e novelas. Então, romance é um livro grandão e que tem várias tramas dentro dele, várias personagens, vários ambientes. O conto não, o conto é restrito a um ambiente mais simples, ou pode ter mais, mas são ambientes mais simples. Tem apenas uma história e um conflito. Usa também o tipo de texto descritivo para caracterizar personagens, espaços, situações, sentimentos, né? Então tem que usar bastante adjetivo. Amanhã nós vamos ver os adjetivos, hein? Tem geralmente a intenção de entreter, divertir, emocionar, trazer reflexões sobre algumas questões. Pois é, bota lá no grupo o que vocês sentiram aí em relação a esse texto. Vocês se entretiveram, se divertiram, se emocionaram, refletiram sobre algumas questões? Outra coisa, coloca lá. Tem o uso de discursos diretos e ou indiretos na construção do texto. Os diálogos são recursos recorrentes, são recursos que acontecem bastante. E aí, porque a gente se sente mais próximo num diálogo, parece que a gente está ali vivenciando aquela cena, né? Então, é um recurso importante para exprimir o que o autor quer e também para exprimir o que ele está pensando, o que ele está querendo, e também para atingir a intenção dele, que é nos aproximar daquilo, né? Nos fazer vivenciar aquilo. E a linguagem é adequada aos personagens e aos leitores. Então, a linguagem, o que eles falam ali é a fala da Maria Poeirinha e a fala do Zé Casonzo e do tio e da mãe, que é a linguagem deles, né? E a linguagem deles não está só no diálogo, ela reflete no resto do texto. Vocês viram como é um gênero bem oral, o conto ele tem uma linguagem bem oral, como se fosse uma história que a nossa mãe está contando assim, no pé da cama, antes de dormir, né? Bem gostosa. Então, copia essa parte aí também. E vamos ver. Só um pouquinho, esse não precisa copiar. É só para ver como tem vários tipos de conto. Ó. Tem realista, popular, de ficção científica, infanto-juvenil, ou infantil ou juvenil também. Fantásticos, de fada, de encantamento, de terror, psicológicos, maravilhosos, de enigma ou mistério, jocosos, que é de humor, né? Policiais, entre outros. E às vezes a gente até confunde alguns gêneros que são muito. É aquela história do morcego, lembra? A gente caracteriza, mas tem vários elementos que trabalham com a nossa imaginação. Então a gente pode pegar um elemento de um tipo de gênero e botar em outro tipo e fazer um super mega texto. Galera, para finalizar,
Copie os conteúdos indicados na videoaula de hoje, esses que eu falei naquelas 2 páginas sobre conto, tá? Copia no seu caderno, tira uma foto nítida e me manda no privado. Tudo bem? Eu adorei o conto de hoje, adorei a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado também. Beijo grande!